com a paz de Jesus em sua vida. Podemos saudar com essa paz porque nós recebemos essa paz. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar, mas como Deus o Senhor. Jesus disse: nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. Eu vou orar nesse momento para que o Senhor possa abrir as portas da palavra, para que o Senhor possa alcançar a nossa vida enquanto portadores da palavra de Deus e alcançar a vida das pessoas que estão ao alcance da nossa voz e alcançar a vida das pessoas que irão assistir por intermédio das plataformas digitais, das redes sociais, porque assim devemos fazer. Pregar, ide pregar a todo mundo. Essa palavra precisa chegar a todo o mundo. Por isso estamos aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz, elevo o meu pensamento ao trono da Tua glória. Meu Deus, para em primeiro lugar te suplicar perdão, misericórdia sobre a minha própria vida, porque entendemos que somos pecadores. Entendemos, ó Deus, que somos arrependidos, somos perdoados, mas nós pecamos e precisamos da Tua misericórdia, porque entendemos que a nossa natureza pecaminosa, ela agride a Tua santidade. Por isso, olha para nós com o olhar da cruz, por intermédio, ó Deus, da cruz, da sombra da cruz. Olha para nós através das lentes do sangue de Jesus e tem misericórdia de nós. Deus, preciso da Tua palavra. O mundo precisa da Tua palavra. Palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de cura, palavra de saúde. Nós precisamos. Tem misericórdia de mim e abre as portas da palavra em nome de Jesus. Nós vamos continuar falando sobre a voz da igreja. A voz da igreja é a palavra escrita de Deus, e a voz da igreja também é a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, Jesus, a palavra, a expressão do amor de Deus sobre a humanidade. Nós vamos continuar falando sobre a voz da igreja, que é a palavra escrita, e essa palavra escrita nos revela, falando novamente, enfatizando novamente, nos revela a palavra viva, que é Jesus. A voz da igreja escrita é a Bíblia Sagrada. Por isso eu vou lê-la aos seus ouvidos e também estarei ouvindo essa palavra. Abrimos as Escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 10, nós lemos uma exortação que o apóstolo Paulo faz a Timóteo para que ele persevere nessa doutrina. O apóstolo Paulo diz assim em sua carta a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há
em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Desde a tua meninice, diz o apóstolo a Timóteo, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio, Timóteo, para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. São essas sagradas letras que nós estamos aqui pregando nesta noite e pregando para o mundo nesta noite. São essas sagradas letras que podem fazer um ser humano se tornar sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que percebemos que redes sociais afora e mundo afora, fala-se de tudo, mas não se persevera na sã doutrina. Não se persevera nas sagradas letras que podem fazer um ser humano sábio para a salvação pela fé que há em Jesus. Nesta noite nós queremos dizer que a voz da igreja é a voz das sagradas letras que podem fazer um ser humano sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O apóstolo alerta: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Se você ouve uma palavra, hoje com a diversidade, com a possibilidade sem número, que temos de ouvir a palavra, tudo está à palma da mão com o celular. Milhares de pessoas irão na palma da mão, depois que essa mensagem estiver circulando, estarão agora assistindo, ouvindo essa palavra. Muitos você percebe, você identifica que são homens maus que vão enganando e sendo enganado. Mas preste atenção nas sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Algumas pessoas já receberam Jesus. Algumas pessoas já entenderam as sagradas letras que podem fazer uma pessoa sábia para a salvação que há em Cristo Jesus. E é fato que essas pessoas sofrem perseguições, sofrem aflições, sofrem perseguições terríveis, mas as sagradas letras que podem nos fazer sábio para a salvação que há em Cristo Jesus, elas devem ser preservadas. O apóstolo diz lá no final: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir justiça. Toda a Escritura divinamente inspirada. Toda a Escritura divinamente inspirada. Ele está deixando bem claro: toda a Escritura divinamente inspirada. Há quem diga coisas de Escrituras que não estão inspiradas. Nós cremos que a voz da igreja, que é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós cremos que o Espírito Santo inspirou os homens que definiram estes livros como inspirados. O apóstolo Pedro nos diz: nenhuma palavra da profecia de particular interpretação, mas os homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram as profecias. E Paulo diz: toda Escritura divinamente inspirada. E Pedro conversa com Paulo nesse momento, quando ele diz que os homens de Deus não falaram de si mesmo, não escreveram de si. A palavra de Deus que temos em nossas mãos hoje, ela levou quase 16 séculos, 15 a 16 séculos para ser escrita. Ela, conforme historiadores, conforme aqueles que conhecem profundamente, mais de 40 escritores escreveram
as Escrituras, todos inspirados pelo Espírito Santo, de diferentes classes sociais, de diferente faixa etária, de diferentes capacidades intelectuais, mas todos escreveram apenas uma palavra. Escreveram as sagradas letras que podem fazer uma pessoa sábia para a salvação que é em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. A voz da igreja está sendo proclamada para você aqui neste momento. Essa voz que um dia foi proclamada para a minha vida. Essa voz que foi desde a minha meninice, conforme Paulo diz a Timóteo, desde a minha meninice. Eu tive a grata satisfação de desde a minha meninice ouvir essa palavra. E hoje, convicto de que essas palavras podem fazer um ser humano sábio para a salvação pela fé que há em Jesus, eu estou trazendo essa palavra para você nesta noite. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Ouça a voz da igreja. A voz da igreja são as sagradas letras que podem fazer você sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Deus abençoe.